Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância de nós não nos associarmos aos ímpios. E eu quero que você seja muito abençoado com essa palavra que o Senhor tem para a tua vida. Então eu vou pedir para você não sair daí. A gente vai até o final e eu sei que o Espírito Santo vai falar contigo. Mas eu também quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever. E não apenas assistir meus vídeos. Por favor, você vai me ajudar bastante se você deixar o seu like, comentar no vídeo e compartilhar com os seus contatos. Porque quando você só assiste, infelizmente, o YouTube entende que nós não estamos produzindo algo que seja interessante. Mas se você assistir, comentar, compartilhar, deixar o like, poxa vida, ele vai entender que a gente está produzindo algo legal, algo importante, algo relevante e vai indicar a outras pessoas. E lógico, irmãos, esse canal aqui foi criado para que ele possa alcançar muitas pessoas e você pode nos ajudar nessa campanha de evangelização de muitas pessoas. Como? Se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o seu like. Posso contar contigo? Chama a vinheta para nós. Dentre muitas histórias que a Bíblia nos conta, eu gosto muito da história que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Nós vamos encontrar essa mesma história ali no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18. Mas eu quero ter como referência aqui nesse vídeo o capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Por quê? Porque ele trata a respeito da terceira campanha de Acabe contra a Síria. E Josafá o auxilia. Bom, a história é a seguinte: Josafá acabou se unindo a Acabe por conta do casamento dos seus filhos. E quando Josafá foi ter com Acabe, Acabe queria ir contra a Síria e pediu o auxílio de Josafá. E quando ele pediu o auxílio de Josafá, certamente constrangido pela relação que eles tinham, Josafá disse que seria como ele e o seu povo como o povo de Acabe e os seus cavalos como os cavalos de Acabe. Então Josafá estava bastante preocupado e disse a Acabe o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos guerrear, mas eu vou pedir a você que você consulte a palavra do Senhor. Josafá era totalmente diferente de Acabe. Acabe era um rei apóstata, dominado por sua mulher, corrupto. Israel estava corrompido. E Josafá sabia que as coisas não andavam bem. Por isso é que ele pede essa busca pela palavra do Senhor. Porém, Acabe convoca aqueles profetas que falavam aquilo que ele gostava de ouvir. E os profetas mentirosos, então, vieram e começaram a profetizar, a falar coisas absurdas. E aí Josafá estava ouvindo tudo aquilo, mas não estava convencido que de fato Deus estava falando através daqueles homens. E ali, no versículo 7, diz o texto que Josafá chegou e disse assim: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ou seja, ele estava realmente consciente de que o que estava acontecendo ali era fake news. E aí, Acabe responde a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. A história se desenvolve a partir daqui, porque Micaías vem e de uma maneira jocosa começa a falar coisas, confirmar aquilo que os profetas mentirosos estavam profetizando. Ele logicamente é repreendido e depois ele diz: olha, se não fosse pela presença de Josafá aqui, eu nem olharia para você. Acabe havia perdido o respeito.
E aí ele profetiza dizendo que o que aconteceria. E dentro da sua palavra profética ele diz que Acabe morreria. Ele é ferido na face e depois ele olha e diz assim, olha, se você voltar bem dessa batalha, então o Senhor não falou por minha boca. A história se desenvolve, eles vão para a batalha, Acabe se disfarça, entra na peleja disfarçado. Os inimigos então perseguem a Josafá achando que é Acabe. Quando se dão conta de que não é Acabe, o deixam, um grande livramento do Senhor. E aí um arqueiro arqueia seu arco ao léu e lança uma flecha, e essa flecha atinge a Acabe. Enfim, ele morre no final do dia, cumprindo-se assim a palavra de Micaías. Mas o que eu quero dizer para você nesse vídeo? Em primeiro lugar, não se associe aos ímpios. Muito cuidado. Cuidado, porque existem pessoas que estão perdendo a sua bênção porque estão se associando aos ímpios. Segundo conselho que eu te dou, cuidado com gente que se diz servo de Deus, ministro do Senhor, e que está abrindo a sua boca em nome do Senhor para te trazer uma palavra de Deus. Muito cuidado. Terceiro, você precisa se aproximar de pessoas que têm um compromisso com Deus. E gente que tem compromisso com Deus, como era o caso de Micaías, filho de Imlá, era alguém que não temia dizer o que o Senhor colocava nos seus lábios. E por causa disso, aliás, ele sofre consequências. Porque se você acompanhar o texto do capítulo 22, você vai ver que por causa da palavra que ele disse, ele foi preso. Então, o que era melhor? Ficar ao lado de Micaías ou ficar ao lado dos profetas mentirosos de Acabe? Então, são 3 conselhos práticos. O primeiro, não se associe com ímpios para absolutamente nada. Segundo, fuja dos falsos profetas. E terceiro, ande com pessoas que são comprometidas com Deus, cuja a sua vida está firmada na palavra de Deus. Muito cuidado. Deus abençoe você, em nome de Jesus.